Fala, traders! Mercadinho amarradinho, depois ele andou, resolveu fazer um movimentinho bom, o dólar entregou, o índice não quis fazer nenhum pullback, tava tentando pullback porque tava muito alto, não quis saber, não tava nem aí pra ficar alto ou não, continuou subindo, então eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no índice, mini dólar, vamos dar uma olhadinha, vamos projetar e nos preparar para as prováveis bolas curvas de amanhã, que é sexta-feira, depois a gente consegue colocar um dinheirinho no bolso, fechar a semana tranquilinho. Tá complicado, agosto tá complicado, mas vamos lá, vamos tentar. Vamos começar pelas notícias. Notícias na tela do Caldeirão. Cara, não tem notícias. Não tem notícias, não tem nada de nada. Já basta as notícias aí do Brasil aí. E é isso. Não tem notícias, vamos ver o que vai acontecer. Cara, esses movimentos que eles fizeram hoje. Sexta-feira tá me cheirando. Ai, Set and Destroy. Rendezinhos novos, um monte de coisa torta. Então, cautela, é agosto, meus amigos, tá? Vamos lá para 60 minutos. 60 minutos aqui, ó. Liberou o movimento, rompeu as amarras da sociedade, não quis mais saber, cruzou a média de 200 com a de 21, criou um novo gap, temos outro gap lá embaixo, fechou este gap, temos outro gap lá em cima, decolou, o índice decolou, aceitou o golpe e disse que é touro. No diário também, perdeu a média de 21 aqui, ó, passou para cima dela, agora o próximo momento é aqui, tô gostando desse movimento. É bem verdade que no diário a confluência das médias ainda diz que isso aqui pode ser só um pullback, mas estou confiante. Quero muito saber o que vai acontecer quando esse cara testar isso aqui. Quero muito saber. Ele pode buscar facilmente esse topo aqui. Então, mini índice, bullish, touro, dando-lhe guampada para tudo que é lado. Vamos para os 20 mil tickets. Estamos aqui com os 20 mil tickets. Deixa eu ver se estão vendo, então. Pois é, então, mini índice, cara, pra mim o mini índice é sempre uma grande incógnita, é sempre uma fuga pela violinada, é a busca incessante de escapar da violinada, porque ele vai, violina, ele diz que vai, mas não vai, ele faz um movimento certeiro, mas vira ao contrário, aí ele vira pro outro lado e diz que vai e volta, e depois ele vai, então, cara, falei que não ia mais operar esse cara aqui, mas só que o dólar, cara, não tá fazendo nada. Ele não tá fazendo nada nos horários que eu tô aqui pronto pra operar. E aí eu tô indo no índice, porque o dólar não tá fazendo absolutamente nada. O dólar tá extremamente perigoso. Hoje entregou movimento 1h30, quase 2 horas da tarde. Até ali ele só limpou todo mundo. Perdeu fundo, rompeu o topo, perdeu fundo. Tá louco, não. Tá, então aqui, cara, foi um movimento, foi fantástico aqui do mini índice, cara. Eu tentei entrar nesse pullback, achando que ele ia devolver. Depois tentei entrar, onde mais? Nesse pullback aqui também não devolveu. Eu fui embora, fiquei bravo com o negócio. Tava muito alto, mas isso assim, ó, aqui demonstra que não estava alto, né? Inclusive aqui eu tenho que mudar isso aqui, ó, que era o topo duplo, agora que era uma resistência muito boa, vira um suporte. Esse cara aqui muda o jogo. Vira o jogo totalmente. Totalmente. Então, vamos já mapeá-lo aqui, ó. Bem nesse pontinho aqui, ó, que me interessa. Bem nesse prior aqui, ó. Me interessa muito esse cara. Ele tá aqui, mapeadinho. Já temos uma região de suporte bem boa. Like, subscribe, thank you. Agora ficar observando por esse cara aí, ó. Regiões muito boas para voltar para compra. Só que agora ele completa esse movimento que eu tinha mapeado, replicado para o pullback, passa um pouquinho dele, né? Vai mais em cima e ladeou o meu coração, ladeou. Então, isso aqui pode ser um novo range. Por isso que estou meio preocupado que amanhã possa ser um range eterno de uma mente sem lembranças. Gostaria muito que ele fizesse 2 perninhas de pullback nessa região para comprar de novo e vir aqui. Vamos ver o que ele vai nos apresentar. De novo, eu acredito que está muito alto. Alto para um cararro. E agora nós temos também um novo gap, né? Gap que foi aberto hoje mesmo. Um gapzinho bem sutil, que eu nem vi. Só fui ver hoje, agora quando eu estava aqui projetando as coisas. Então tem um gapzinho aqui embaixo. Meu sonho era que ele viesse nele. Não sei se vai vir, mas meu sonho era que ele viesse nele aqui. Pra eu poder vir num pullback e depois comprar de novo. Porque, cara, tá com uma potência compradora muito boa. Eu queria um pullback bem bom. Ele fez um pullback raso, né? Bem rasinho. Eu tava esperando 2 perninhas aqui, ó. Não fez. Então, aqui, cara, tem que ver se ele vai entrar no range. Se ele entrar no range, a nossa técnica vai ser mapear o rangezinho. Vamos fazer o range bem direitinho aqui, porque eu sou desses. Aqui, ó, rangezinho novo. Vamos ver se ele vai mapear da maneira certa. Isso aqui é um bull range. A ideia seria, primeiro, ele vir para baixo, pra gente ter um parâmetro, para depois atacar. Por isso que eu digo que eu queria um pullback legal. Se ele faz 2 pernas de pullback, olha que legal. Aí ele aumenta o pêndulo. Toca nesse suportezinho interessantíssimo aqui. E aí, brother, ele ataca. E aí a gente tem um parâmetro. A gente vai pegar esse cara aqui e vai replicar ele pra cá. E aí sim, a gente faz um movimento bom. Sempre rezando para não tomar violinado, porque ele faz um movimento, né? Faz um movimento. Volta. Vai, volta. Cai, vai, volta. É isso que ele faz, o tempo inteiro.
Violinada atrás de violinada. A ideia é fazer a mesma entrada de sempre, ó. 2 tentativas falhadas. Ou Crown Reversal, para iniciar a história. Depois ele vai para Traps ou Pullbacks. E aí depois ele faz Força ou Pullback também. E aí ele finaliza geralmente com uma Trap. É isso. Esse é o jogo. Tava aqui a Trap aqui, ó, que ele finalizou. Ele faz, vai lá, pá, 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 pá. Aqui é a Trap. Aí ele começa com... Cadê? 2 tentativas falhadas. Trap. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não deu certo. Aí vem bem aqui embaixo, tenta armar uma trap. Aqui não tem sinal nenhum de nada. Não sei o que ele fez aqui. E aqui ele fez uma trap. 1, 2, 3, 4. Aqui pode ser força, ó. Pode ser um setup de força. Então 2 tentativas, entrada aqui. Trap, entrada aqui. Força, entrada aqui. Pullback. Aliás, a trap, entrada ou aqui ou aqui. É isso. Brabo executar. A violinada vem fácil, fácil. Tá? Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Tá aí o mini dólar. Capotou-lhe. Capotou-lhe. Fica aqui nessa função. De repente ele vai, de repente ele volta. Violinadinhas. E capota. E nem testou a média, ó. Média de 21, cara. Ele nem toca nela. A última vez que ele tocou foi dia 5 de agosto. Sempre ficando abaixo dela. Médias apontadas para baixo. Já me desfiz desse range aqui também. Inclusive lá no mini índice também. Já me desfiz desse range aqui. Não enxerguei. Cara, não enxerguei mesmo esse movimento. Tá? Só pra voltar no mini índice aqui, ó. E não respeita nada, ó. Ele foi pra cima, aí tu mapeia pra baixo, aí ele não vai pra baixo, ele para aqui, aí ele vem pra cima, aí ele rompe, vai pra baixo, e aí resolve fazer um breakout pullback violento, sem nunca voltar. Só fez esse momentinho aqui. Aí fica difícil o cara conseguir atacar. É violinada pra tudo que é lado. E o mini dólar abriu a porteira, ele tocou ele reto. Estamos aqui num novo range. E aqui ele fez certinho, aqui pra tu ver como ele respeita mais, só que não tinha volume financeiro, volatilidade mediana, sem volume financeiro, vai primeiro pra cima, então forma um bear range, olha que interessante, vai primeiro pra cima, depois vai pra baixo, tenta voltar pra ali e faz um breakout pullback muito lindo pra capotar. Aí hoje aqui, 1h da tarde, ele resolve abrir o bico. É isso. Então bearish, totalmente bearish, agora quem tava mentindo era o mini índice, veio com tudo, entregou o jogo e virou um foguete. É isso. E no diário, tá fantástico aqui, ó. Fantástico, é fantástico, né? Só tem que tomar cuidado agora que tá ficando muito baixo, mas muito baixo. Por causa daquele canalzão baixo. Ainda tem o megafone, ele pode andar mais. Não pense que aqui pode ser o fim da estrada. Pode não ser, pode ser aqui. Então ainda pode fazer mais um movimento legal aí, bom. Vamos para os 5 mil ticks. E aí os 5 mil ticks, cara, o que eu tô vendo aqui? Pô, se amarrou, né? Aí, tipo, aqui, ó. Perdeu o fundo da primeira hora, rompeu o topo da primeira hora, ladeou o coraçãozinho, disse que foi, mas não foi, disse que foi, mas não foi, e aí foi. Complicado de operar o negócio. Bem complicado. E aí, agora aqui a gente tem, ele fechou um movimento medido do outro dia, né? E agora ele tem uma nova perna. Pra mim, essa perna aqui é bem importante. Então, quando ele fizer efetivamente um pullback aqui com gosto, ou seja, tá fazendo aqui, ó, lower lows, lower lows. O que eu quero? Lower highs. Like, subscribe. Thank you. Aí eu vou pegar esse movimentinho que ele fez hoje e vou jogar pra cá, pra ver se na sexta-feira ele vai entregar alguma coisa. Parou aqui? Vou pegar ele aqui e vou dar ele pra lá, ó. Proporcional, pra ter uma medida. E vou vender. Se tiver volume financeiro. Se não tiver, como está acontecendo aqui, ó, candles mínimos, né? Leva um tempão pra fechar esses candles de 2.000 trades. Eu tô fora. De novo eu tô fora. Eu vou pro mini índice. Vou apostar no mini índice. Andou no rangezinho perfeito aqui, ó, que eu mapeei, ó. Perfeito, ó. Perfeito. Só que extremamente arriscado, não tá prazeroso para operar o negócio. Quando tiver, eu volto. Por enquanto, mini índice. Aqui, mesma coisa, cara, mesma coisa que o mini índice. Precisa de um pullback. Eu quero uma perna ou 2 pernas de pullback bem bonita. Queria essa aqui assim, ó. Ele viesse aqui em cima. Mas se não vier, pode ser aqui também. Eu aceito, ó. Nesse priorzinho aqui, ó. Tem um prior bem definido, olha que delícia. Tem um prior bem definido. Pra ele voltar ali, bater e capotar. Diz que vai. Diz que vai. Uau! Aí pegamos ele. Vamos ver, mas precisa ter volume financeiro. É o que eu tenho falado sempre. Digo a minha constituição. Primeira hora do pregão, topo e fundo. Quem romper primeiro eu vou observar ele. Se tiver a confluência do diário dos 60 minutos eu toco reto. E tem que ter volume financeiro para eu não correr tanto risco de tomar uma violinada por causa do market maker, que reflete quase 25% desse mercadinho de futuros. Então, num espirro, ele nos toma o dinheirinho muito fácil. Então, a gente tem que ter volume financeiro para evitar a violinada. E aqui é a mesma coisa. Se for vindo aqui de baixo, aqui tem que ser trap. Não tem jeito. Trap, trap, trap.
Trap com bastante segurança. O menor sinal de fraqueza por aqui. Taca ali na venda. Lower lows, pode vir em 2 falhas, amarradão aqui, ó. Pra retestar fundo. Retestou fundo, fica de olho. Você vai perder o fundo, escorregar na groselha e seguir capotando. E se ele não fizer isso e parar aqui nesse ponto aqui, um pouquinho mais baixo, é hora de fechar a operação. Guardar tudo e curtir o final de semana. Bem simples. E difícil de executar. Então aqui. E aqui, pode ser 2 falhas, não precisa de trap. 2 falhazinhas, já tá bom. Não tem problema. 2 falhazinhas, já tá bom. Não precisa de trap. Lá embaixo precisa de trap. Tá bom? Basicamente isso. Lembrando que é isso aí. É o que temos. Vamos ver o que sexta-feira vai nos apresentar. Tem sido uma semana bem torta pra mim. Não perdi, não ganhei. Ganhei troco. Então, semana ruim. Esperava mais, mas tudo bem. É assim. Sigo a Constituição de Trading e sigo lembrando que regras não são sugestões. Então é isso. Se você gostou do que viu, deixa o seu like. Se você viu alguma coisa diferente, comenta aí. Me diz aí o que eu não tô enxergando. Se inscreve no canal. Vem comigo. Segunda, quinta eu faço as projeções aí, probabilidades pro próximo dia pra gente se preparar. Geralmente dá certo, assim, as probabilidades, que a gente consegue se proteger legal. E de segunda a sexta eu faço lives também, a partir das 9h40, 10 horas da manhã ali, eu abro as lives e vou até meio-dia e pouco, às vezes 1 hora, 2 horas, depende do dia. Bom, obrigado, boa noite. Amanhã tem live. Tchau, tchau, tchau.